Agradeço a Top FM pelo convite. Hoje é importante a gente ressaltar que o dia que se comemora hoje, o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, ele é resultado de um massacre que ocorreu na África do Sul. Na época, havia um protesto contra a lei do passe. O que era a lei do passe? Os negros no regime do apartheid, para poder se locomover, principalmente nos grandes centros na África do Sul, eles tinham um passe. Dando um exemplo aqui mais para a região de Bauru. Se você morasse na Bela Vista e você tinha como trajeto do seu trabalho a Bela Vista Shopping, você recebia um passe com o itinerário que você deveria percorrer. Perfeito, então você não poderia sair daquele itinerário. Se saísse daquele itinerário, você poderia vir a ser preso. Você era preso. Né? Então era um regime de controle muito grande. E estava havendo uma manifestação quando o exército da África do Sul interveio no protesto, né, assassinou 69 pessoas e feriu 186. A partir daí o mundo passou a conhecer um pouco mais o que era o regime do apartheid na África do Sul. Era um regime oficial. Você tinha um regime oficial que separava negros e brancos por razões de natureza econômica. O racismo ele tem uma perspectiva um tanto quanto diferente, porque aqui no Brasil o que é o racismo? É quando você estabelece as relações de diferença entre as pessoas baseado em critérios de raça. O Brasil é um país onde nós temos uma população que gira em torno de 56% que você caracteriza como negros. Desses 56%, em torno de 17% você pode caracterizar como pretos, né? Então essa é a conformação da sociedade do povo brasileiro. A miscigenação, historicamente, ela foi concebida com o objetivo de branquear a população negra no Brasil. O efeito saiu ao contrário. Nós ampliamos o número, né, de negros no Brasil. Dentro dessa caracterização de negros que a gente fala, existem os pretos, né, os pardos, os mestiços como regra geral. Pois é, né? Agora, você falou em alguns números aí, eu também dei uma pesquisada, você até atualizou aqui, né? Que é um dado alarmante. Os negros são, na pesquisa que eu anotei aqui, 53%. Você falou em 56% da população. Eles representam 76% dos brasileiros mais pobres. 3 em cada 4 negros estão no grupo dos 10% com menos de renda no Brasil, de até R$ 130 por pessoa. 17% da parcela mais rica do povo, né, que são os domicílios aí cujos ganhos mensais são de R$ 11 mil por habitante. Essas informações são do Instituto Brasileiro, IBGE, né? Na sua visão, quais são então os principais desafios do negro na nossa sociedade? Os principais desafios da população negra são os desafios que estão hoje vinculados à classe trabalhadora como um todo. Nós somos o maior extrato da classe trabalhadora, o extrato mais pobre. Então, todas as políticas, né, que atacam direitos dos trabalhadores, tais como a reforma da Previdência, o fim ou a flexibilização da consolidação das leis do trabalho, essa insanidade que vai ser votada hoje na Câmara dos Deputados, que é a terceirização ampla, geral e restrita das condições de trabalho, que ao fim e ao cabo destrói o mundo do trabalho tal qual nós o conhecemos e que tem algumas pequenas proteções baseado na CLT. Quem mais sofre com isso é a população negra. Então, na minha perspectiva e a de tantos outros, só há uma possibilidade da população negra ter uma condição de vida social melhor, economicamente melhor, é quando você conseguir elevar o nível de condição do conjunto dos trabalhadores como um todo. Isso não quer dizer que você acabe com o racismo, porque o racismo também é uma questão cultural. E a base do racismo também é uma base de natureza econômica. Como dizia o Steve Biko, nós precisamos avançar em várias situações. O racismo é outra face de uma moeda chamada capitalismo e ele é um dos pilares centrais dessa exploração. E o Brasil, onde nós temos esses maiores níveis de exploração. O grande dilema hoje da população negra é a juventude negra. Certo. A juventude negra vem passando por um processo de asepsia racial, vem sendo assassinada, vem sendo exterminada nos bairros periféricos das grandes cidades,
né? E, lamentavelmente, quem faz esse papel de asepsia racial é o aparato repressivo do Estado, em particular a Polícia Militar. A Polícia Militar mata e mata de forma indiscriminada a juventude pobre, principalmente a juventude negra. Esse é o grande desafio que nós temos que lutar aqui nesse país, né? E quando um país entra em crise, como regra geral, se todo mundo sofre, a parcela mais vulnerável acaba sofrendo muito mais. Não tenha dúvida. Você falou com relação à juventude, com relação a essas mesmas condições de desigualdades, também é um fator presente na educação e sempre vem aquela questão das cotas raciais, né? Qual é o seu posicionamento sobre isso, Roque? Na verdade, quando nós discutimos o acesso à educação, por volta, depois da conferência de Durban, na África do Sul, se desenvolveu um conceito de se fazer inclusão social a partir de políticas públicas com critérios racialistas. Certo. As cotas nas universidades, elas se inserem dentro desses programas baseados em políticas racialistas. Eu, particularmente, tenho uma posição contrária à política de cotas, porque a política de cotas ela não resolve os problemas. Se garante o acesso de um grupo de negros à universidade, certo, mas a grande maioria da população negra fica literalmente excluída desse processo. Nós sempre combatemos, né, isso há muitos anos, desde 1982, quando foi fundado o Movimento Negro Unificado em São Paulo, nós combatemos por acesso a serviços públicos de qualidade para todos, né? Então, o combate que a gente trava ainda hoje é no sentido de que todos aqueles que queiram ter acesso a uma universidade possam fazê-lo. E isso parte de um pressuposto, ou seja, o fim do vestibular. As pessoas que quiserem ter acesso à universidade deverão ter acesso à universidade, o que, de certa forma, hoje é proibitivo. Hoje nós temos algumas políticas como o ProUni, como as políticas de cota, como FIES, mas se a gente levar bem em consideração, nós vamos ver que esses programas, o grosso do ProUni, o grosso do FIES, eles financiam determinados cursos, né, que são cursos que depois que você é graduado, certo, é como se você não tivesse tido a graduação. E se vende uma ideia que para se ter mobilidade social no país, necessariamente você precisa ter um curso universitário. Então esses programas que facilitaram de certa forma a entrada de uma grande parcela de pessoas na universidade, inclusive parte da população negra, principalmente das universidades privadas, foi um grande instrumento para capitalizar e criar pequenas fortunas para quem tem essas universidades mandrake, né? Ou seja, tem um monte de faculdade, abro aspas e fecho aspas, que vende uma série de cursos. Então passa-se a falsa ideia de que você está tendo acesso à informação. Mas o conjunto, uma boa parte do movimento negro, é um assunto que gera muita polêmica, né? Eu me incluo nessa parte do movimento negro, que nós entendemos que a saída para a população pobre, trabalhadora e negra desse país é que a ela seja garantido todos os direitos. Direitos que hoje estão sendo retirados da maioria da população, inclusive a educação. Nós precisamos de creches de boa qualidade, nós precisamos de educação infantil de boa qualidade, nós precisamos de educação, do ensino médio de excelente qualidade. O grande drama da população jovem negra desse país, principalmente no estado mais rico da União, é o ensino médio. Quantos jovens entram no ensino médio e concluem o ensino médio? O ensino médio está sendo destruído no Brasil. E quando você destrói as possibilidades da juventude ter acesso àquilo que de melhor a humanidade produziu, só resta você implantar um clima de terror, um estado policial violento, né, que, sob o ponto de vista do racismo, elimina parte da população e tem toda uma justificativa histórica para isso. Mas não tenha dúvida, né, Roque? Até porque você comentou bem a questão, o vestibular é a porta de entrada para a universidade, só que antes de entrar, ele tem um ensino, né, um ensino que deveria ser, né, um ensino de boa qualidade. Você comentou muito bem a questão do ensino médio, que realmente nem todos têm a condição de fazer numa instituição privada, e aí tem que cair na situação pública, nem sempre. Aí chega no vestibular, é a grande seleção, né, onde se divide realmente. Aí eu compacto com a sua ideia no sentido que realmente o vestibular precisa ser melhor, né, trabalhado. É mesmo o Enem, quando você pega o Enem também, hoje, verdade. Você vê o nível de inscrição, né, de inscritos no Enem, e quantos têm a possibilidade de entrar numa universidade, né? É porque se criou uma ideia, uma falsa ideia, isso é como se vender um produto, de que você precisa necessariamente estar dentro de uma universidade para ter mobilidade social.
eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que todos que querem fazer uma universidade têm que ter o direito. Mas necessariamente para você ter uma boa qualidade de vida, ter acesso a um bom trabalho, a um bom emprego, a condições razoáveis de vida material, necessariamente você não precisa ir para uma universidade. Você poderia ter uma boa condição de vida sendo, por exemplo, um bom radialista, um bom jornalista, um professor, um carpinteiro, um marceneiro, né? Um artesão, seja lá qual seja a profissão. E a universidade entrar na sua vida como uma busca de um conhecimento, a não ser para aqueles que efetivamente queiram construir uma carreira acadêmica, né? Aí a universidade tem um peso muito grande. Mas nesse dia, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, é importante a gente tratar desse tema, né? Mas tratar com seriedade, né? Com seriedade, né? Porque senão essas datas vão ficando datas largadas, né? Então nós temos que começar a dizer o que acontece e o que a gente precisa, né? Uhum. O que nós precisamos para começar a discutir a igualdade? Nós somos de serviços públicos em quantidade e em qualidade. A única maneira de você começar a distribuir direitos e a tratar igualmente as pessoas é através dos serviços públicos. Quando você destrói e ataca os serviços públicos, quem fica mais penalizado é a população mais frágil. Como nós, os negros, somos a maioria da população, o que menos ganha, a mulher negra é a que mais trabalha, né? A juventude negra é quem mais é excluída. Quando você segrega, faz essa segregação através da repartição do serviço, somos nós que sofremos os maiores danos por conta disso. O Roque, essa diferença tão grande que acontece, não acontece só aqui no Brasil, né? Quase todo mundo a gente vê isso aí, né? E eu também acho que isso tem que acabar. A gente falou aqui há algumas semanas sobre o Dia Internacional da Mulher, os direitos da mulher e tudo mais. Eu sempre vou trazer esse exemplo, porque fica só lá no dia 8 de março, mas não se discute a questão da mulher nos outros dias do ano. Então, aqui nós temos por prática, né, discutir todos os assuntos, inclusive a questão da mulher. E o que eu estava falando isso, que assim, essa questão da desigualdade, né, não é a cor da pele que define o caráter do ser humano. Como é que você acha que a sociedade pode caminhar por essa questão da igualdade de direitos, né, sem importar o credo, a raça, a religião, o gênero? Qual é o caminho que você vê para isso minimizar, né? Acabar, não sei se acaba. Primeiro, é que nós estamos vivendo um retorno à Idade das Trevas. A humanidade que passou por um processo civilizatório com aquisições extremamente importantes, por conta da fragilidade do fim desse modelo que nós temos de desenvolvimento, que é baseado no sistema capitalista, que ele se esgotou. O sistema capitalista, que foi um sistema que gerou processos civilizatórios, hoje ele gera barbárie. Então, o que nós estamos vendo no mundo todo? Nós estamos vendo refugiados, nós estamos vendo proliferar o nacionalismo exacerbado, né? Ou seja, principalmente na Europa, você precisa retirar pessoas, né, de determinados locais, não permitir a entrada. Você passa a fazer a seleção das pessoas, né, a distinção delas por critérios de raça. O absurdo, né, Roque, de construir-se um muro para separar países, pelo amor de Deus. Por critérios religiosos. Você tem lá a perspectiva de criar o muro nos Estados Unidos, que separa o Estado na fronteira com o México. Você tem a posição do Estado sionista de Israel de constituir o muro para separar o povo palestino. Esses são os muros que a gente consegue observar. Agora, existem também os muros invisíveis, né? Bauru é uma cidade cheia de muros. São muros invisíveis, muros que a gente não vê, mas que são intransponíveis, né? Então, tudo isso vai gerando uma forma de relação bárbara, né? E aí hoje nós temos uma média de 72 guerras em todo o mundo. Todas essas guerras, né, aparentemente, elas têm motivos de natureza religiosa, de natureza étnica, mas ao fim e ao cabo, elas são guerras de natureza econômica. Então nós fizemos um processo de aprofundamento, de muita intolerância, e nós estamos num período onde viceja, né, onde existe um campo, né, como se fosse um campo, onde você joga e viceja tudo que é de mais atrasado e reacionário, né? Sobre o ponto de vista da política, sobre o ponto de vista das relações pessoais, sobre o ponto de vista das relações humanas, né? Então não é à toa que você vê um Trump ganhar a eleição, não é à toa que você vê muitas pessoas e jovens falando no tal do Bolsonaro, que representa tudo que é de mais atrasado nesse país, né? Enfim, nós temos um retrocesso de natureza cultural, mas por outro lado também existe um combate para isso, né? Nós temos lutas quase que diárias nesse país, que talvez elas não são mostradas, né? Nós temos lutas diárias que vão nos ajudando a impulsionar isso. Existe uma periferia viva aqui em Bauru, como existe em outras cidades. Existem mulheres que lutam cotidianamente, né? Então, esse mundo vivo,
que não está dentro do establishment, dentro do senso comum, ele existe. Só que ninguém vê, mas ele existe. Né? E esse mundo é que dá um novo sentido para a nossa vida. Né? Eu acho que é bem isso. Tá certo. Ó, chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, daria para a gente conversar muito mais sobre isso, até tive que cortar aqui umas perguntas, né? Qual é o recado que você daria para as pessoas no dia de hoje? Você acha que a comunidade negra ela tem o que comemorar? E se tem o que comemorar, o que seria, Roque? Na verdade, a comunidade negra ela é muito diversa. Nós temos, assim, dentro da comunidade negra, várias opiniões, várias linhas de pensamento, né? Não existe um pensamento assim que você possa... Esse talvez seja o nosso grande problema, como unificar as nossas lutas para avançar. Mas eu acredito que nós temos, assim, sempre que comemorar. Quando a gente tem a capacidade de discutir a realidade social objetiva que a gente vive. Nós temos desafios. Eu acredito, de maneira muito sincera e muito honesta, posso estar errado. Todos esses anos de militância dentro do movimento negro, hoje eu sou da coordenação do movimento negro socialista, eu estou convencido que não há saída para a população negra se essa saída contra o racismo, contra a discriminação e o preconceito não estiver intimamente ligada com a luta por um outro tipo de sociedade. Uma sociedade diferente, uma sociedade que possa garantir direitos para todos. Por isso que eu não consigo entender a luta do negro separada da luta do conjunto da maioria da população. Né? Não tem como separá-la aqui num cantinho e fazer essa luta aqui, porque aí, ao fim e ao cabo, nós seremos literalmente derrotados. Né? E nós temos que ter a capacidade de construir aliados. Né? Construir aliados em toda a sociedade, no movimento sindical, no movimento estudantil, né? Com outras forças vivas, né, que a gente tenha. Porque eu acredito que é possível a gente construir um mundo onde a gente possa viver sem que haja essa distinção baseada em critérios de raça, baseada em critérios de cor. Eu não quero um mundo assim para os meus filhos, não quero um mundo assim para as novas gerações. Eu gostaria que a humanidade para as novas gerações fosse uma humanidade onde as relações fossem relações extremamente positivas, né? Que as pessoas pudessem se relacionar por aquilo que as pessoas têm de bom, independente de qualquer outra coisa. Agora, isso é um combate que nós temos que fazer diário e permanentemente. Não é apenas num dia, né, Roque? O negócio é todos os dias, Sim, um trabalho constante. Nós temos que fazer esse trabalho diário, permanente, constante em todas as nossas relações de vida, né? Quer dizer, evitar todos os tipos de segregação. E quando eu disse aqui anteriormente que Bauru é uma cidade que tem muitos muros, Bauru tem muros. Bauru é uma das cidades onde existe um dos maiores níveis de segregação espacial do estado de São Paulo. Essa segregação, ela é muito, a identidade dessa segregação você percebe nos grandes loteamentos fechados, né? Então existe uma Bauru da Duque para baixo e uma Bauru da Duque para cima, hoje concentrada mais na região sul da cidade. São muita gente vivendo, né, em bairros fechados, né, e aonde você vai cultivando a intolerância, porque você mora num loteamento fechado, entra num SUV que tem o vidro escuro, caminha pelas ruas da cidade sem olhar ninguém, chega no seu local de trabalho, sai do carro, vai para o local de trabalho e volta. Então você não convive com o diferente. Quando você não convive com o diferente, você não exercita a paciência, as relações de paciência, as relações de troca, as relações de convivência. E isso vai nos tornando, né, ou torna as pessoas extremamente individualistas, intolerantes, né, e violentas. Isso em todos os aspectos, né? Então acho que é fundamental que a gente comece a discutir que tipo de relação que nós mantemos entre nós mesmos, né? Quais são essas relações cotidianas, né? Eu acho que nós temos que começar a quebrar muros, né? Quebrar muros. Isso passa necessariamente pelas políticas públicas que você desenvolve dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, né? É muito comum a gente ter esses espaços de segregação, né? Tá certo. Roque, olha, muito obrigado, né, por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente e debater esse assunto que ele é tão vivo e tão pertinente na nossa sociedade, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Fica aqui o seu bom dia aos ouvintes da Top FM. Eu que agradeço a Top FM, agradeço a vocês pela oportunidade e estamos à disposição. Quando tiverem necessidade de discutir temas, a gente tem uma militância social na cidade, né? E a gente sempre procura fazer esses debates. Eu acho que o rádio, ele é um instrumento extremamente importante, né? O rádio, ele dialoga diretamente com as pessoas, né? E ele sempre tem que ser vivo, né? E criar as condições para que todas as linhas de pensamento possam estar presentes dentro dos meios de comunicação. Acho que essa é a grandeza dos veículos, que vinha sendo perdida, mas a gente vê aí que existem espaços que começam a recuperar essa importância do rádio, né?
Eu sou um apaixonado pelo rádio, já fiz rádio muito tempo na minha vida, hoje já não opero mais dentro dos meios de comunicação, né? Mas enfim, eu desejo que vocês tenham sucesso na empreitada que a Top FM está fazendo, que vocês possam consolidar aí, de fato, uma nova alternativa de comunicação, entretenimento e cultura para a cidade de Bauru e para toda a região. Muito obrigado.